praça reurbanizada, né? Aqui haviam várias árvores nessa região e bancos de jardim, né? Que foram tiradas. Foram tiradas para quê? Os moradores de rua não sentar, ficar nessa região. Você vê que tem alguns que estão nessa região, tá? Mas a intenção principal da prefeitura, tá, é fazer o quê? Fazer revitalização no centro. E essa revitalização você tira os bancos, tira as árvores, vai ser local do quê? De trânsito de pessoas, mas não mais de socialização. Aqui do lado, você está vendo aquela outra praça que tem árvore, mas tem um projeto também de requalificação da área para tirar todas aquelas árvores, tá? Você faz esse concreto liso, né? Tira as árvores e impede que as pessoas ocupem essas praças, moradores de rua. Tá? Outro detalhe importante é que a classe média, ela está voltando para o centro da cidade, tá? Então esse processo de revitalização do centro, ele acontece com o intuito de valorizar ou sobrevalorizar os prédios antigos, tá? E essa classe média começa a voltar para o centro. Aqui atrás do viaduto tem um edifício novo sendo construído, 2 torres de classe média, tá? Então se essas pessoas vêm para o centro, o que a prefeitura, o Estado, ele tem que fazer? Tirar as pessoas que estão atrapalhando o fluxo dessas pessoas que vêm morar aqui nessa região, né? Os moradores de rua, as pessoas que usam droga, as prostitutas. Então como fazer isso? Tirar elas dessa região, tá? Você vai impermeabilizando o solo, você vai tirando as árvores, os bancos e as pessoas vão automaticamente saindo. Sem dizer que a Polícia da Noite pega todas essas pessoas, esses moradores de rua, e levam esses moradores de rua e levam para onde? Para a rodoviária, dão passagem e tira da cidade, tá? A gente pode chamar isso de fascismo por parte do Estado. Você não tem o direito disso. O seu direito de vida está condicionado ao quê? Condição econômica da pessoa. Ou seja, essas pessoas que estão aqui são cidadãos? Ei, pessoal, essas pessoas que estão aqui na praça são cidadãs? Não. São? São cidadãos? Não. Dentro do modo de produção capitalista, a pessoa só é cidadã se ela tem dinheiro. E essas pessoas não têm dinheiro. Aí a gente pode ver o comércio popular, né? Como a gente trabalha em sala de aula. E esse comércio popular é oriundo de quê? Pessoas que na década de 90 foram demitidas das empresas, né? Não conseguiram trabalho nas fábricas devido à robotização e eles então passam a trabalhar como camelôs nessa região. Tá? Esse camelódromo ele foi construído pela Prefeitura de Campinas, eu não me lembro a data exata, mais ou menos 2003, 2004.
para abrigar essa população que não tinha onde trabalhar. Então, dentro do modo de produção capitalista, se as pessoas não conseguem emprego formal, elas têm que trabalhar de uma forma ou de outra, né? E elas vêm então para o mercado informal. Querem colocar alguma coisa? Pessoal! Os mendigos não beberem água. Para ninguém tomar banho e tomar água dessa fonte. Essa fonte seria de água potável, tá? Cadê a Maria de Lourdes? Tá? O que acontece? Lembra que eu falei que os tropeiros passavam por aqui, tomavam água dessa fonte e saíam para Goiás? Tá? Então esse caminho aqui é o caminho de Goiás, dos sertões paulistas. Então, 300 anos atrás, os tropeiros pegavam aqui nessa fonte, pegavam água nessa fonte. Claro que não tinha esse equipamento, era só uma torneirinha que saía, tá? Então, destino a Goiás, ok? A próxima parada, a próxima fila seria Americana, onde eles paravam de novo para abastecer e comer. Depois reaproveitaram essa ponte, porque aqui, na frente da estação ferroviária, era o final da parada de bonde a burro. Então, os burros, eles tomavam água nessa ponte, tá? Para continuar o caminho. Tinha 3 linhas de bonde, que ia do Guanabara até aqui na Vila Industrial, e outro que ia daqui no Proença e no Castelo e voltava para essa região, tá? Então essa ponte não está aqui à toa, ela tem um passado histórico bastante importante, tá? Em relação a essas profissionais do sexo que trabalham nessa região, tá? Em 1970, na época, a primeira gestão do Chico Amaral, ele começou a higienização do centro, tá? O que é a higienização do centro? Tirou as prostitutas desse local e levaram lá para o Itatinga e criaram o Jardim da Deixa ele, vai ver só. Na década de 70. Eu tô brincando, né, mano? Mas esse cara do cara vai me matar. Nossa, eu tô bem. Tá com medinho agora? O que mais que eu queria falar em relação a isso? Não. Há os dois edifícios novos que eu falei que estão sendo construídos. A classe média está voltando dentro da cidade e eles têm que limpar essa região. Então, relembrando as aulas que nós tivemos, se aqui tiraram as prostitutas na década de 70 e elas voltaram, o que foi tirado? Lembra? Quilombolas. Então era necessário fazer a Avenida Norte-Sul, construir a Avenida Norte-Sul, tinha uma comunidade de quilombolas remanescente. Tiraram os quilombolas de lá e colocaram lá na Vila Castelo Branco, na João Boy do Lopes. Por quê? O negro e a prostituta, ela empenhava o centro da cidade. Então a intenção do Estado era tirar essas pessoas que degradavam o centro, na visão do Estado. Tá? Porque nós somos um país sem preconceito, né? Sem preconceito. Tiraram da norte de cima da cross? Lá na Vila Castelo Branco. Constituição de que todo mundo é igual, perante a lei, bonitinho. Mas não tem igualdade, né? E antes era pior ainda. Tá? Quero Professor, só dá mais um tempinho aqui que as meninas estão chegando, tem umas coisas. Professor, supondo que a classe média vai retornar. Aí o espaço urbano vai mudar? Vai mudar. Da cidade? E mudaria o quê? Você pega a Estação da Luz em São Paulo, que é degradado igual essa região, né? E eles vão privatizar o bairro. Então vão limitar o acesso de pessoas pobres e vão construir condomínios de classe média do lado da Estação da Luz. Se houver um interesse muito grande da burguesia voltar para o centro, com certeza vai acontecer isso aqui. Então você tem todas essas casas velhas, hotéis de prostituição sendo retirados do centro, né? As pessoas sendo expropriadas, tiradas desse local, desse espaço e sendo levadas para outras áreas. E aqui pode acabar também, né? Retirarem. Não. E daí se constrói edifícios de luxo, de classe média e os ricos vão morar nessa região. Tá? Então tudo que é degradado hoje pode ser pior ou não amanhã. O interesse do grande capital internacional, da especulação imobiliária e da burguesia, de querer uma instalação. Esse prédio lá é classe média. Então muito Quanto mais mudar, né? Isso aqui, mais eles vão se interessar em vir. E o Estado ajuda também. Auxilia. Tira os mendigos na rua, né? Ou seja, se isso acontecer, esses pontos aqui que deixamos lá não Eles vão pra onde? vão para Goiás. Como já tem Itatinga, né? Tende a ir para periferia, lugares mais longe. Tá? Mas na periferia, o pessoal não só vai pegar lá quem mora lá, né? Mas Itatinga é o ponto de distribuição regional, né? Tem gente
ponte de outras cidades ali, inclusive o acesso do lado da Santos Dumont de propósito. É, que aí os caras estão viajando lá, cansados, né? Dá uma paradinha. Que essa região que nós estamos, cronologicamente falando, nós estamos em cima do Planalto Paulista, tá? Todo o Planalto Paulista, todo o vento que sopra dessa região leva a poluição onde os rios produzem para a região pobre. Até o Campo Grande, até Indaiatuba, começa a depressão periférica paulista. Tá? Então essa região que nós estamos é uma parte mais alta do Planalto Atlântico Paulista e do Campo Grande para baixo começa a depressão periférica. Nós podemos falar que Campinas, ou a região metropolitana de Campinas, ocupa dois contextos geomorfológicos. Depressão periférica, a parte mais pobre, e o Planalto Atlântico, a parte mais... Ali naquela cerquinha, ali atrás, tinha a estação do BLT. O veículo leve sobre trilhos. Tá? E aqui da estação ferroviária até Campo Delírio. Então, fala para vocês, Campinas já teve metrô? Teve, metrô de pequeno porte, que é chamado VLT, que saía ali de trás, onde está o terminal metropolitano, e até o Campo Delírio. Tá? Por que o metrô falou? Eu só situando. Passava em bairros de classe média, não chegava até o Ouro Verde, poderia ligar até aquele terminal Ouro Verde. Então, as famílias de classe média continuaram a andar de carro e no trem ninguém andava nesse trem, nem se deu certo no centro. Então ele parou de funcionar em 95 e ficou milhões e milhões de resultados. Você lembra do VLT? Lembro, eu já morava em Campinas. Tá? Eu mostro a foto para eles também do VLT, eles aqui teve metrô. Eu nem cheguei a andar nesse trem. Eu era pequeno, tenho 30, eu tinha 12 anos. 44. Então, eu não cheguei porque pra mim não servia pra nada. Ele não ia de lugar nenhum, lugar nenhum. Ouro Verde, eu Se ligasse aqui ao Ouro Verde, ao terminal, Nossa. iam tirar o fluxo de ônibus sanfonado aqui do centro e ia todo mundo andar de trem até lá. E de lá iam pegar o ônibus, né, sistema modal, para ir para os bairros Ademar de Barros, aeroporto, né. Outra coisa interessante, pessoal, é que os ônibus metropolitanos saíram aqui desse lugar. Então aqui nós estamos vendo essa estação de ônibus urbano. Tá? As pessoas que trabalham no centro, moram em Hortolândia, Sumaré e Montemor, tem que andar a pé até lá no fundo, enfrentar sol quente, chuva e frio. Tá? Então, aos poucos estão tirando toda essa população pobre do centro sem elas perceberem. Tá? Então, ao invés dos ônibus circularem no centro, está cada vez indo mais longe. Para essa população não ficar aqui no centro. Tá? Então vocês podem perceber como o Estado é eficiente na sintorização do espaço público e na segregação espacial. Ele segrega de acordo com as condições econômicas de cada família. Tá? Quer falar mais alguma coisa? Continuação. Tá? Agora a gente vai para 13 de maio, aí esses edifícios sendo reformados, são pintados, né? Então há um projeto aí de revitalização do centro, tá? Ó, mais uma curiosidade, essa casa que está sendo restaurada aqui era o prostíbulo dos barões do café, tá? Então os barões vinham pegar as prostitutas nessa casa, enquanto as pessoas mais pobres iam naquela região onde nós estávamos, tá? E essa região realmente foi limpa. Na época da primeira gestão do Chico Amaral, tiraram essas profissionais do sexo daí e levaram para o Itatinga. Quem está no Itatinga, aquelas senhoras que hoje estão no Itatinga, ou que estiveram no Itatinga, vieram dessas casas aqui. Os grandes latifundiários, cafeicultores, tá? Então a igreja foi propositalmente construída já no sentido de segregação, porque lá em cima vocês podem os leprosos, os cemitérios, para o cheiro ir para essa região onde as pessoas entram, a porta foi direcionada para essa parte da cidade e não para outra. Tá? Os escravos que tinham, na 13 de maio, tinha linha de bonde também, para irem trabalhar nas missões, nos cafeicultores, né? Outros iam ser embarcados em outros trens ou em carros de boi para ir para as fazendas trabalhar. Tá? Depois você tem os italianos que também chegaram na cidade. Aqui você tinha arte de campos que foram tirados, tá? E atrás da igreja você tinha o Teatro São Carlos. Tá? Tinha o Teatro Carlos Gomes, foi demolido em 1934 e levantado o Teatro. Da Casa do Salgado é? Em 1969 foi demolido também para ficar um movimento. Então, as grandes começaram a montar espaço, né? E com isso o que acontece? Os prédios históricos foram derrubados, foram demolidos. Deixa eu poder depois terminar aqui. Nessa época, 1950, a classe média e média alta
e outros shoppings que vieram em seguida, a população de classe média e alta foram fazer suas compras no shopping. Começou um processo de degradação nessa região. Os aluguéis, os apartamentos ficaram mais baratos para compra, né? Então você tem alguns prédios aqui que tem trabalho rural, coreanos e bolivianos trabalhando 12, 15 horas por dia, está ganhando menos de um salário mínimo por mês. Ok? Então a gente está aqui no Largo do Rosário, tá? Você tem o Palácio da Justiça, parte dele já está desativado, tá? Então serviços públicos, parte dos serviços públicos estão indo para o subúrbio rico. O Ministério Público está no Alphaville Campinas, lá na rodovia Campinas-Mojimirim, tá? A Secretaria de Educação vai passar para o Swiss Park. Então você tem também a degradação do centro, por quê? Porque A galera sumiu bastante, hein? estão saindo e indo para áreas mais sofisticadas da cidade, tá? Como é que você vai receber um investidor chinês, um investidor norte-americano? Não no centro cheio de mendigos, vai receber em bairros nobres da cidade, tá? Aqui nós tínhamos, até a década de 60, a igreja do Rosário dos Homens Pretos, tá? Ela pegava parte da ela foi alargada na década de 60, ok? Essa igreja, ela foi demolida, segundo o prefeito da época, o Rui Novaes, para fazer o alargamento da avenida. Mas por que as igrejas dos brancos não demoliram? Só a igreja do negro? É uma pergunta que fica. Foram demolir para fazer o Palácio da Justiça e alargar a Vicera. A Vicera era uma direita, só passava uma linha de ponte. Tá? Pessoal, então essa é a nossa última parada, tá? Que é a Praça Doutor Quirino. Tá? Bom, nesse trabalho que nós fizemos, deu para perceber o quanto que a cidade é segregada, ou seja, tem 2, 3 quarteirões que só tem mendigo, 2, 3 quarteirões que só tem mendigo, tá? E esse quarteirão, esse quadrilátero aqui da Praça Doutor Quirino também é um ponto de segregação, tá? Você tem encontro dos homossexuais, normalmente que vêm de Hortolândia, Sumaré, Montemor, nessa região e ficam namorando aqui à noite. São pessoas que em casa são recriminados pelas famílias, tá? Então eles encontram aqui um ponto onde eles podem se identificar enquanto afetividade, tá? Então se você pegar sexta, sábado à noite aqui, a praça é lotada de homossexuais namorando, tá? Aqui é o ponto zero de Campinas, aqui é onde Campinas nasceu. Embora a catedral esteja do outro lado, aqui foi a primeira vila que foi formada aqui em volta, chamada Vila de São Carlos. Tá? Aonde os apelos paravam. Nós temos aqui o túmulo de Carlos Gomes, que é um compositor internacionalmente conhecido e reconhecido. Você vai em Paris, tem uma estátua de Carlos Gomes do tamanho do prédio. Você vai em São Paulo, dá 4 vezes esse tamanho. Eu acho que os restos mortais de Carlos Gomes estão aí. Tá? E pela importância do compositor, ele ter nascido em Campinas, eu acho que o túmulo é muito simples pela importância e pela qualidade. Se você acha uma estátua muito maior do que essa em Paris e a própria cidade não reconhece o compositor, pondo uma estátua muito simples, né? E essa moça, na verdade, com esse arco levantado, é a princesa do Oeste, tá? Porque Campinas é considerada, é o símbolo de Campinas, a princesa do Oeste, ok? Vocês conseguiram entender esse processo de segregação? Pessoal, o que nós estamos estudando? Região metropolitana de Campinas, não é? Toda a região metropolitana de Campinas, a gente não acaba identificando isso no centro? Uma parte que tem gente mais de Hortolândia, Sumaré, outra parte vem de Indaiatuba, outra aqui é de Campinas, tá? Então gostaria muito de agradecer vocês por terem vindo. Eu fiquei extremamente feliz de vocês terem comparecido. Essa é a primeira igreja que foi construída? Não. igreja ali. Não. Eu não penso Fala aí, Jorge. A primeira, senhor, Olha lá. a primeira igreja de Campinas foi construída aí onde o Carlos Gomes, né, o monumento foi construído aí. Essa foi a primeira igrejinha. Ali, naquele, cadê? Tem não é banner que chama, tem um painel ali que vai mostrar qual que era a primeira igreja de Campinas. A outra matriz que foi construída é aquela lá que é a Nossa Senhora de Conceição, que ela levou 80 anos para ser construída e foi toda construída em Taipa de Pilão. Mas a primeira igreja foi construída aí. e só esse prédio aqui, né, para terminar. Ali, eu não sei dizer, mas ali o Barreto Leme está enterrado, porque ele foi o fundador de Campinas também. Doutor Quirino sentado na cadeira, né? Dizem que o comerciante que vivia com eles, dois eram homossexuais. Será que talvez essa praça tenha a ver com isso? Né? Isso há 103 anos. Tá? Aqui você tem o Jockey Club, tá? Onde a nata da sociedade fazia as apostas e os jogos. É um prédio muito bonito lá dentro, virou um bar à noite. As pessoas que querem de repente vir no barzinho e tal, aqui em cima está aberto.
público. Ali também tem o último, primeiro elevador de Campinas. Ali é o último.